Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos hoje iniciar o capítulo 6, então, do Sermão do Monte. A nossa leitura vai iniciar no versículo 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus e vai até o versículo 4. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ler e depois nós vamos nos debruçar aí versículo por versículo. Vamos lá. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Glória a Deus. Aqui no início, irmão, já no capítulo 6, nós vamos tratar sobre 3 coisas importantes. No capítulo 6 nós vamos tratar sobre a ajuda aos necessitados, e nós vamos tratar sobre a oração, e nós vamos tratar sobre o jejum. 3 coisas que Jesus vai tratar no individual conosco. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a ajuda aos necessitados. Mas Jesus vai tratar conosco essas três coisas na intimidade de cada um de nós, no nosso íntimo. Ele vai falar sobre a ajuda aos necessitados, sobre a oração e sobre o jejum. E tudo isso indicando indivíduos, tudo isso trazendo para mim e para você na nossa intimidade, mexendo comigo e com você de dentro para fora. Nós vamos ver isso que Jesus tem, trazendo a compreensão e o entendimento do quão importante é eu ser um crente de verdade, eu ser um cristão verdadeiro diante de Deus, eu ser um cristão, o quê, irmãos? Verdadeiro diante de Deus. E eu quero lembrar com vocês um pouco da nossa introdução, quando nós demos início ao Sermão do Monte. Quando demos início ao Sermão do Monte, nós lembramos para você a quem Jesus estava dirigindo o Sermão do Monte. Jesus estava dirigindo o Sermão do Monte aos fariseus, Jesus estava dirigindo o Sermão do Monte aos zelotes, aqueles que estavam vivendo em religiões daquela época, aqueles que eram os escribas daquela época, como também aos discípulos e à multidão que estava seguindo Jesus. Glória a Deus. E aí Jesus vai tratar então de uma forma na qual a intimidade deles, o coração deles, fossem alcançados pelo Evangelho de Jesus, para que eles pudessem entender o que é viver o cristianismo de fato e de verdade. Porque, irmãos, saiba de uma coisa, que nós crentes somos a vergonha para o Evangelho quando não vivemos o que pregamos através das nossas vidas. Mas aí você diz assim, mas pastor, eu não prego, não sou pastor, não sou nada. Irmãos, quando você lê a palavra do Senhor e você vive a palavra do Senhor, você está ministrando a palavra do Senhor através de suas atitudes. Você não precisa pegar o microfone e subir aqui no púlpito, ou você não precisa ter um título de pastor, bispo, missionário, diácono, quem quer que seja. Nós somos ministradores da palavra de Deus. Nós somos pessoas que vivem a palavra de Deus, se sou crente verdadeiro. Mas se não sou crente verdadeiro, eu envergonho o nome de Jesus. Porque talvez a pessoa, mas eu não sou pastor. Não, mas isso não é para quem é pastor, irmãos. Isso é para quem é crente em Cristo Jesus. Jesus não me vê como um pastor, Jesus me vê como uma ovelha dele. Jesus não vê você como uma pessoa que tem algum título, Jesus vê você como ovelha dele. Então logo nós somos cristãos e a Cristo devemos seguir e servir. Então Jesus ele vai direcionar para nós. Então logo o Evangelho precisa ser vivido por nós. O Evangelho não pode passar nas nossas vidas somente por uma leitura. O Evangelho não pode passar pela nossa vida como uma poesia que a gente lê e fala, nossa, que poesia bonita. Não, irmãos, o Evangelho é para ser praticado por nós. O Evangelho precisa ele ser vivido por nós. Glória a Deus. Então agora Cristo está tratando sobre essa questão de ajudar os necessitados, essa questão de fazer caridade, essa questão de fazer o bem. E Jesus vai falar sobre fazer o bem não olhando a quem, e também Jesus vai falar sobre fazer o bem sem a intenção de reconhecimento.
Mas nos dias de hoje, irmãos, daqui a pouco nós vamos nos debruçar versículo após versículo, mas nos dias de hoje se torna difícil essa questão de não ser retribuído. Nos dias de hoje se torna difícil essa questão de não ser reconhecido. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Veja as mídias sociais. As mídias sociais cooperam para um achismo, um bem-estar num mundo que não é real, para mim e para você. Hoje existe duas vidas. Existe a vida normal, cotidiana, e existe a vida das mídias sociais. Hoje o ser humano se divide em dois blocos. Hoje o ser humano vive a vida cotidiana do dia a dia dele, dela, e também tem a vida que ele vive na internet. E essa vida que esse ser humano, essa pessoa vive na internet, essa pessoa busca algum tipo de aplauso. Porque o curtir ali tem as carinhas, uma carinha feliz, uma carinha raivosa, uma carinha de choro, uma carinha de risada. E tudo isso mexe com o sentimento de cada um de nós. Logo, gera-se no ser humano a busca da aceitação. Então, logo você vê aquilo e você pensa assim, fulano é aquilo ali, nossa. Então, logo a pessoa, as mídias sociais, passa para o ser humano um jogo de duas vidas. Onde na mídia social a pessoa é uma coisa e por trás a pessoa é o quê? É outra. Então, quando essa questão de ajudar necessitado, Jesus vai tratar aqui, veja que ele vai tratar de indivíduos. Ele não vai tratar do coletivo, ele fala você, ele está falando para mim e para você, ele não está falando nós. Ele está tratando indivíduo. Porque logo, irmãos, a gente precisa entender e compreender que o que Jesus quer fazer, Ele quer nos ensinar e Ele quer também tratar das feridas, porque hoje ajudar alguém é muito difícil. Vou contar um pouco do contexto do que é ajudar alguém para nós. Irmãos, é muito difícil você fazer o bem para alguém. Você está lá, vai ajudar uma pessoa, aí você, por exemplo, acontece muito isso aqui em São Paulo, você vai na farmácia, tem uma pessoa na porta da farmácia, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda com um pacote de fralda. Você fica sensibilizado, você fala, poxa, vou ajudar. Aí você ajuda, você chega no estacionamento, está lá atrás do hidrante, lá, um monte de fralda. Você vai ali no Passar Rápido, está trocando as fraldas pelo quê? Por droga. Aí você fala, meu Deus do céu, como é difícil. Ou então, você está no mercado, já vem a pessoa preparadinha lá, preparadinha, um pacote de arroz, direitinho, um pacote de arroz, um de feijão e um de café e um óleo, e chega assim, por favor, eu só tenho isso aqui, eu preciso comer, compra para mim. Aí você paga, passa no caixa, a moça falou assim, nossa moço, não é a primeira vez que essa pessoa pede. Hoje mesmo passou uma pessoa aqui, deu um carrinho de compra para essa pessoa. Aí você fica assim, fala, caramba, poxa vida, como pode? Porque você fica mexido com a sensibilidade que aquela pessoa te passa, daquela ajuda que aquela pessoa precisa. Mas, quando você vê aquela pessoa está fazendo aquilo que você fala, não, poxa, peraí, então não ajudo mais. Aí o que acontece? A gente se trava com isso. A gente passa a não ajudar mais ninguém. A gente passa a fazer, quer saber, agora não ajudo mais ninguém também. Quer saber, não dou, agora, não, e é cada hora uma coisa. Eu estava falando para os irmãos de Cruzeiro que, quando eu fico lá, eu falo assim, irmão, se eu for ajudar todo mundo que entra, porque a igreja lá de Cruzeiro, ela é próxima à rodoviária, o que passa de gente lá pedindo dinheiro para comprar passagem, não está na história. Eu preciso ir para o Rio, eu preciso ir para Lorena, que é a cidade próxima, e todos têm o mesmo discurso, não, o senhor não precisa me dar dinheiro, pastor, só ir lá e comprar a passagem para mim. Mas o engraçado, que vou dar uma porcentagem assim, mas é uma hipérbole, tá gente, é um exemplo, de 100 pessoas que me pedem ajuda para comprar passagem, 99 no outro dia eu vejo na cidade de novo. Aí passa pela frente da igreja, abaixa a cabeça assim, ô irmão, voltou já. Mas não, mora na cidade, vive lá. Vive lá. Mas aí a vontade que dá é de não fazer mais o quê? Não ajudar. Peraí, não aguento mais. Mas é por causa disso, irmãos, que somos feridos. É por causa disso que a nossa generosidade fica manchada. Porque aí a gente começa a querer generalizar. Aí a gente começa a pensar assim, não vou ajudar. A gente começa a dizer assim, não vou fazer. Mas aí a gente começa a ser assim também dentro de casa. Família é uma benção, né? Não é uma benção? Você frita 5 pedaços de bife e fala assim, deixa um para o seu irmão. Não vou deixar nada, ele não deixa para mim. Não é assim?
Levo suco para fulano, não levo não faz nada para mim. Assim. Então viver generosidade. Viver o que, irmãos? Generosidade. Hoje é em meio a muitas feridas. E viver generosidade em meio às mídias sociais hoje é muito fácil. Ou então viver generosidade diante das mídias sociais e não ser reconhecido é um colapso. Hoje nós temos clínicas para as pessoas ficarem 1 ano sem mexer no celular, porque não foram, fez alguma coisa e o hater veio e não reconheceu o que ela fez, não reconheceu o que ele fez. As pessoas ficam ansiosas e traumatizadas com aquela rejeição. E o que essas pessoas fazem? Perdem o rumo de suas vidas. Então, irmãos, nós, assim, vários exemplos que eu dei para você compreender o porquê nós nos fechamos diante da caridade. O porquê também nós nos fechamos, ao invés de ajudar, a gente quer buscar ser aceito pelas pessoas. A gente vive numa cultura, irmãos, que se fez para mim, eu vou fazer de volta. A gente vive uma cultura assim, fulano, você ajudou Beltrano? Eu não, nunca fez nada por mim, por que eu vou ajudar? Nós vivemos numa cultura assim, irmão, pô, fulano está precisando de você. Ué, sempre ajudei, agora está precisando de mim, também agora eu não vou o quê? Ajudar, porque quando eu precisei, não me ajudou. Nós vivemos assim. Mas nós vamos ver hoje, irmãos, que o Evangelho não é assim. Então Jesus ele vai tratar dizendo assim, não é assim que é para fazer. Não viva buscando reconhecimento. Então Jesus vai tratar no nosso íntimo. Jesus vai mexer com o nosso ego. Jesus vai mexer comigo e com você que gosta disso aqui, ó. Tapinha nas costas. Poxa, muito bom o que você fez. Poxa, ó, sem você eu não sei o que aconteceria. A gente busca isso, irmãos. É bom ter reconhecimento. Mas Jesus vai dizer que todo bem ele provém de Deus. Todo bem ele provém de quem? Mas antes eu quero ler com você, antes de nós agora debruçarmos versículo por versículo desse texto, eu quero ler junto com você Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, por gentileza, Kaique. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, eu quero ler com você, antes agora de a gente debruçar aí no Evangelho de Mateus, versículo após versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Abriu aí? Veja o que diz, olha. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Deu certo, Kaique? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: em tudo o que fiz, em tudo o que, irmãos? Mostrei-lhe que mediante ao trabalho árduo devemos ajudar a quem? Os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade, a maior o que, irmãos? Felicidade em dar do que o quê? Do que receber. Existe maior felicidade, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Veja como a cultura do reino, o evangelho é diferente, irmãos. Na nossa cultura a gente fica mais feliz se a gente o quê? Receber. Na nossa cultura a gente fica mais feliz quando a gente é lembrado. Na nossa cultura, a gente é mais feliz quando reconhecem o que a gente faz. A gente fica esperando isso. A gente fica ali esperando isso, admirado, esperando e fala, meu Deus, eu não vejo a hora. Mas aí Jesus vai contra tudo isso. Jesus vai contra tudo isso, tratando, dizendo assim, agora vamos voltar a Mateus, capítulo 6, versículo 1. Ele diz, tenham o cuidado de não praticar, primeiro ele diz, suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por ele. Jesus fala assim, ó, tenha cuidado, não faz para ser visto. Jesus vai dizer assim, não faz para querer alcançar alguma coisa. Não faz para ser visto. Irmãos, preste bem atenção, por que Jesus ele está dizendo para não fazer as coisas com o intuito de ser visto? Porque, irmãos, nós precisamos entender que toda bondade, ela provém de Deus. Toda bondade, ela provém de Deus. Ah, mas fulano é incrédulo, pastor. Fulano é macumbeiro. Fulano é matador. Fulano é... Mas fez o bem. Irmãos, até Satanás. Se Deus mandar, Satanás obedece. Então, o bem só provém de quem, irmãos? De Deus.
Tiago capítulo 1, versículo 17, não precisa abrir, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda bondade vem do Senhor. Logo, tudo que é bom vem de quem? Logo então, a sua atitude de fazer o bem provém do Senhor. Então, sua atitude de fazer o bem não pode ser em busca de reconhecimento, porque, irmãos, nunca seremos reconhecidos à altura. A gente sempre vai achar que precisa de um pouco mais. A gente sempre vai achar que só o obrigado não é o bastante. A gente sempre vai achar que poderia ter algo a mais. A gente sempre vai achar. Mas Jesus, ele trata, vamos ler de novo. Tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Tenha cuidado, porque, irmãos, vou dar um exemplo para você. Quando a pessoa não sabe de onde veio aquela boa coisa que aconteceu para ele ou para ela, quem é o primeiro a receber graça e louvor diante disso? Quem é o primeiro, irmãos? Você vê a pessoa está contando ali, a pessoa está, olha, aconteceu isso. Nossa, eu não sei como aconteceu, mas olha, eu só posso dar graça a quem? Mas quando tem um indivíduo ali, a pessoa agradece a pessoa. Mas o crente em Cristo Jesus, tudo o que ele faz já é para Deus. O crente em Cristo Jesus, tudo o que ele faz é para Deus ser glorificado. Então logo ele não espera nada do outro, logo ele não vai esperar nada do próximo lá, de ficar falando ou de dizer algo. Porque nós, com o nosso ego manchado pelo pecado, a gente quer ser reconhecido à altura. Então por isso que Jesus vai dizer assim, faça as coisas, mas não espere reconhecimento. Porque, irmãos, Deus quer ser glorificado através de nós. O evangelho do reino, irmãos, é completamente contrário ao que o mundo ensina. O mundo ensina que a gente tem que se valorizar, não é assim? Você tem que se valorizar, não se rebaixa não, não é assim. Mas o evangelho diz que nós temos que olhar para o outro melhor que a gente. Nós temos que reconhecer que há qualidades no outro. Nós temos que olhar para o outro já achando ele ou ela melhor que nós. Mas na cultura de hoje, não. Na cultura do quê? Não, na cultura de hoje. Os influencers digitais. Postou com um tênis, aí vem o outro e posta com outro tênis melhor ainda. Esse é mais caro. Aquele lá era 14 mil, o meu é 200 mil. Você entende? Porque é uma cultura do ego. É uma cultura do quê, irmãos? Do ego. Mas o evangelho vai tratar meu coração e o teu, a você entender e nós entendermos que tudo deve ser feito para Deus. Logo, aonde você trabalha, você vai fazer o melhor no seu trabalho, porque você lá é o espelho que está refletindo Cristo naquele lugar. Logo, quando você for o melhor funcionário, o seu patrão vê o melhor em você, você vai ser visto para a glória de Deus, não para a sua glória. Ainda que o melhor salário seja o seu, mas você vai ser visto para a glória de Deus. Porque, irmãos, todo o bem provém do Senhor, é Deus quem trabalha em nossos corações. Então, logo, se alguém eu vou ajudar, se alguma coisa eu vou fazer para alguém, que eu faça e não espere em troca. Que eu faça e não espere ser reconhecido. Que eu faça e não fique esperando um muito obrigado, porque às vezes não vai ser a altura que você quer. Eu vou dar 2 exemplos para você. Você já viu pessoas dizer assim, fulano, me perdoa, viu? Mas, eu estou aqui vindo te pedir perdão, mas você não merece não. Quem já aconteceu isso com você? Dá para você entender? A pessoa vem e fala, eu estou aqui te pedindo o quê? Mas você o quê? Não merece não. O ser humano, irmãos, ele não quer, nós como seres humanos, nós não queremos nos rebaixar a reconhecer que erramos. Nós temos um ego. E o nosso ego vai derrubando a gente, o nosso ego vai acabando com a gente, o nosso ego vai fazendo as pessoas se afastar da gente, o nosso ego vai fazendo nós sermos pessoas exclusivistas. Tudo o que eu faço, eu posso fazer mundos e fundos, nada vai estar bom para aquela pessoa. Sabe por que nada vai estar bom para aquela pessoa? Porque você sempre foi ingrato com ela, sempre foi ingrato com ele. A palavra do Senhor então vai dizer, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça perto dos outros. Se fizerem isso, continua o texto. Se fizerem o quê, irmãos?
vocês não terão o quê? Nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus já diz algo muito importante também. Aqui Jesus diz assim, ó, se vocês estão fazendo o bem para ser reconhecido aqui, saiba que lá você não vai ser reconhecido. Saiba que quando eu olhar para você, você não vai ser reconhecido. Irmãos, o que preferimos? O que preferimos? Preferimos fazer o bem e ser reconhecido aqui, ou preferimos fazer aqui, não olhando a quem, mas ser reconhecido em Cristo Jesus? Irmãos, a balança de Jesus é justa. A balança de Jesus não é injusta como a nossa. Não, a balança de Jesus é justa. Jesus sabe recompensar, irmãos. Jesus sabe dar o que é devido a cada um, à medida de sua vontade, à medida do seu querer. Ele é Senhor. Ele chega ao ponto de dizer, se você faz aqui para você ser elogiado, para você querer conquistar das pessoas alguma coisa, nunca vai ser à altura. E por isso, irmãos, há pessoas que têm um coração fechado, há pessoas, irmãos, que têm um coração mesquinho, há pessoas, irmão, que só elogia se receber elogio, há pessoas que só dá se derem para ela, há pessoas que só faz se fizerem por ela. E isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. História de chumbo trocado é para música e para incrédulo, irmãos. O evangelho que Cristo Jesus nos ensina é para que eu faça, é para que eu seja, sem esperar alguma coisa em troca, porque nunca vai vir na altura. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Às vezes você vai fazer a melhor coisa do mundo, aí você vai ouvir assim, podia ser melhor, né? Você entende? Porque nunca vai ser à altura. O ser humano tem um ego muito inflado. O ser humano tem um ego manchado pelo pecado. Quando eu digo ser humano, estou me dirigindo a mim também, irmãos. Nós. Por isso que Jesus vai tratar isso. Ele fala, não faça para ser reconhecido. Não faça esperando do outro. Não faça esperando, não faça. Portanto, no versículo 2 ele diz, portanto, não, ainda no versículo 1, ele diz aí, se você fizer isso, você não vai ser reconhecido pelo Pai Celestial. Irmãos, o que tem de gente que é muito conhecida aqui, mas não vai ser conhecido lá. Logo você vê mídias sociais, muitos seguidores na mídia. Ah, nossa, mas fulano tem tantos seguidores. Irmãos, ele pode ser conhecido aqui, mas lá ele pode não ser. Aqui você pode saber o nome dele, o nome dela. Aqui você pode admirar ele, admirar ela, mas ela pode ser não conhecida lá. Ele pode ser não conhecido lá. Quando chegar lá, ele pode ouvir, eu não te conheço, afastai-vos de mim. Ela pode ouvir, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, irmãos, quando nós fazemos aqui para a glória de Deus. A bala que você dá, a quantidade de dinheiro que você dá, o bem que você faz, você vai fazer para Cristo ser glorificado. Logo, se você entende isso, seu casamento vai ser casamento abençoado, seu trabalho vai ser trabalho abençoado, sua família vai ser família abençoada, porque você não vai ficar naquele negócio de fazer em troca. A gente tem um costume, o nosso costume é assim, fulano, vou te pedir uma coisa, mas eu prometo que se você fazer para mim, eu vou fazer para você também. Olha como nós somos. Nós somos uma cultura de trocas. Nós somos uma cultura do quê, irmãos? Mas o Evangelho me ensina a fazer e não olhar a quem, custe o que custar, fazer. Mas a gente quer fazer se a pessoa merece, a gente quer procurar méritos. Mas Jesus vai dizer então no versículo 2, portanto, quando você der esmola, ou seja, quando você fazer o bem, não anuncie isso com o quê, irmãos? Com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Aqui Jesus vai no âmago dos fariseus. Porque os fariseus eram aqueles, irmãos, que tinham roupa de crente. Os fariseus eram aqueles que diziam que guardavam o sábado, mas no sábado estava lá, apontando o dedo para Jesus e criticando Jesus, dizendo assim, o senhor e os seus discípulos não lavam a mão para comer? Ao invés de ele estar no sábado buscando a Deus, ele estava no sábado lá criticando quem? Jesus. E eles conheciam a letra, a Bíblia. Mas só que, ao invés deles olharem e viver aquilo, eles olhavam para a vida do outro.
Então Jesus vai dizer, se você faz o bem e quer anunciar, então Jesus vai dizer, não adianta você fazer o bem e ir lá anunciar na sinagoga, falar para os outros que você faz. E assim, na cultura que vivemos, é esperar reconhecimento. Aí Jesus vai dizer assim, se você faz para ser visto pelos outros, vamos ver, ele vai dizer que é hipócrita. Pastor, o senhor está me chamando de hipócrita? Não estou chamando você de hipócrita, irmãos, é a Bíblia, está escrito. Vamos ler de novo? Vamos ler. Portanto, quando vocês derem o quê? Não anuncie isso com trombetas nas sinagogas e nas ruas. Não anuncie isso como trombetas. Como fazem quem, irmãos? Os hipócritas. Ele está falando aqueles que não são verdadeiros. Aqueles que fazem em busca de alguma coisa, irmãos. Até quando fazemos, precisa ser real e verdadeiro o nosso desejo de fazer. É a mesma coisa quando a gente faz uma coisa para alguém, a gente joga na cara da pessoa. Foi de todo o coração? Foi de todo o coração, irmãos? Não foi de todo o coração. Fez e jogou na cara. Olha lá, não vai fazer para mim? Poxa, eu fiz isso e isso para você. Não foi de todo o quê? Foi esperando alguma coisa o quê, irmãos? Em troca. Logo ele vai dizer, então, hipócritas. Eu lhes garanto, ainda no versículo 2, eu lhes garanto que eles já receberam a sua o quê? Porque todo o bem que você faz tem pessoa que vê. Vê ou não vê? Hoje uma carteira encontrada na rua é motivo de sair no Jornal Nacional, não é verdade? Encontrou uma carteira na rua, tinha dinheiro, você pensa que alguém morreu. Alô, boa noite. Foi encontrada uma carteira com tantos reais e a pessoa devolveu. Olha aqui, a pessoa aparece. Não, é porque as pessoas precisam, né? É porque, olha, nossa, como tem pessoas que são generosas. Aí a pessoa fica todo... O peito vai lá em cima. É, isso mesmo. Por que o senhor fez isso? Eu fiz isso porque a gente precisa ser bom, né? Porque a gente não sei o quê. Reconhecimento. Irmãos, Madre de Calcutá, ela recebendo alguns políticos e alguns ricos da sua época, no leprosário, no lugar onde ela cuidava de pobres e de pessoas necessitadas, eles passando e olhando todo o feito que ela fazia, teve um deles que falou assim, por dinheiro nenhum no mundo eu faria isso aqui. Ela falou, é por isso mesmo que a gente não faz por dinheiro. Veja, ele disse, por dinheiro nenhum no mundo eu teria coragem de fazer isso aqui. Ela falou, veja que nós não fazemos por dinheiro nenhum. Então, irmãos, a recompensa, ela vem de Deus. Deus é justo para te recompensar. Logo, o seu coração precisa ser tratado se você não faz mais o bem. Logo, se você fica esperando sempre alguma coisa em troca para acontecer, irmão, seu coração precisa ser tratado. Se é dentro da sua casa, se é fora da sua casa, se é na empresa, se é onde você trabalha, se é no meio dos seus amigos, se é no meio das pessoas que você não conhece, irmão, seu coração, nosso coração, nós precisamos ser tratados então se estamos feridos. Se estamos feridos. Se a gente só quer saber de fazer se alguém fez alguma coisa por nós. A gente é capaz de perguntar, fulano deixou isso aqui. A gente até desconfia do bem que fazem para a gente. Desconfia ou não desconfia? Nossa, fulano, você fez isso? Você está querendo o que em troca? A gente desconfia do bem que fazem para nós. Mas Jesus vai dizer, se você faz para ser reconhecido pelos outros, sabe que você já foi o quê? Reconhecido. Você já alcançou isso. E hoje, irmãos, volto a dizer, por que eu estou dizendo sobre mídias sociais? Porque hoje o ser humano tem dois mundos. Nós temos aí o avanço muito grande já do metaverso. A pessoa vai poder comprar uma vida virtual para ela viver. Olha onde a gente está chegando. Uma vida virtual. A pessoa vai ter dinheiro, casa, fama, tudo virtualmente. Uma vida, outra vida. E por que estou falando desses dois lados de vida? Porque uma delas é falsa. Uma delas é falsa. Logo, a vida da mídia social sempre vai ser falsa. Ela nunca vai ser verdadeira no seu contexto inteiro. Nem, desculpe o peso da palavra, nem essa coisa absurda que a gente vê, que nem vou falar o nome desse programa, que gente mata e morre para assistir toda noite, que passa na rede de televisão aí que eu já falei aqui.
para ficar olhando se fulano bate ciclano, para ficar olhando se fulano xinga ciclano, se Beltrano não mexe. Sabe, as pessoas param suas vidas para olhar uma coisa que não é real. E o ser humano se submete a entrar num lugar que para mim é uma jaula, é tudo colorido, mas para mim é uma jaula. Você tem hora certa para acordar, para poder interter os outros que estão lá assistindo lá. Que paga para ficar 24 horas ligado lá, 24 horas olhando todas as câmeras, para ficar olhando lá e ficar assistindo, para ver se acontece alguma coisa. Irmãos, uma daquelas vidas ali não é verdadeira. Então, o Senhor vai tratar a gente no íntimo, naquilo que é verdade minha e sua. Porque o fazer o bem não precisa ser a ninguém qualificado, ou alguém que possa me dar alguma coisa. Sempre tem que ser por Deus, sempre deve ser e tem que ser por quem, irmãos? Deus, irmãos. Bonhoeffer vai dizer no seu livro Discipulado, que a ótica para me olhar para o próximo, sempre tem que ser Jesus no meio. Eu estou aqui e o meu próximo está lá, mas Jesus está onde? No meio. Então sempre tem que ser Jesus. Jesus. Porque em Jesus eu vou entender que o bem não importa quem seja. Em Jesus eu vou entender que se é o meu inimigo, me pediu de comer, eu vou dar de comer a ele, porque Jesus ensinou isso. Jesus chamou um homem que veio beijar ele. Jesus era um homem simples, irmãos. Jesus era um homem simples. Pediram para identificar Jesus, Judas falou assim, quando Judas recebeu as moedas, Judas falou assim, eu vou identificar eles para vocês. Eu vou chegar lá, no Getsemane, onde ele vai estar lá, e eu vou dar um beijo nele. Aquele quem eu beijar, vocês vão saber que é Jesus. Jesus era um homem comum. O próprio Deus que se fez carne. O próprio Deus que se humilhou. O próprio Deus que podia se fazer Deus. O próprio Deus que chegou diante de uma das autoridades da sua época e falou assim, ele falou assim, olhou para Jesus e falou assim, eu posso te soltar, cara. Eu posso soltar você. Fala alguma coisa. Jesus olhou para ele e falou assim, você não podia tocar um fio de cabelo meu, se que de cima não fosse dada a ordem para você tocar em mim. O próprio Deus diante dele. E para esse homem que vem e beija Jesus, Jesus olha para ele e fala, você veio, amigo. Olha quem é Jesus. Logo, por isso que quando eu e você for fazer o bem, a gente não precisa olhar quem. Porque o traidor, Jesus sabia, Jesus presciente, irmão, Jesus o próprio Deus, irmão. Mas Jesus chama o seu inimigo de amigo. Jesus olha para ele e fala, você veio, amigo. E ali prendem Jesus. Esse é Jesus. Então Jesus sempre tem que estar no meio, irmão. Para que você possa fazer o bem sem ficar olhando a quem, sem ficar esse negócio de chumbo trocado, esse negócio de fulano faz para mim se eu fizer para você. Não, irmão, faça de todo o seu coração, pois quem vai recompensar? Vamos lá, versículo 3. Mas, quando você der esmola, quando você for ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está dizendo a direita, de forma que você preste a ajuda e seu Pai, que vê o que é feito o recompensará. Irmãos, veja que Jesus está tratando no íntimo de nós. Jesus não está tratando no coletivo. Logo, por exemplo, coisas que fazemos na igreja, onde um irmão ajuda o outro, e o outro vai ajudando e a gente se ajunta, e faz todo mundo junto, é uma coisa. Jesus está tratando em indivíduos, porque isso mexe com a gente. Irmãos, um obrigado muda a nossa vida. Muda ou não muda, irmãos? Meu Deus. Sabe, a pessoa vir e falar assim, muito obrigado. A pessoa vir e dizer, bom dia, muda a nossa vida. Mas saiba que nem sempre vai ser assim. Saiba que nem sempre você vai ser reconhecido. Saiba que às vezes você vai fazer das tripas o coração. E a pessoa não vai dizer obrigado para você. Mas saiba que quem vai recompensar é quem? É Deus. Porque aquela pessoa nunca vai recompensar a altura. Nunca vai recompensar a altura. Logo, nós não podemos esperar das pessoas. Logo, nós temos que fazer pelas pessoas. Nós temos que fazer porque é o nosso próximo. Não esperando deles, mas fazendo por Deus. E não também querendo fazer como muitos fazem pelas boas obras. Não. Eu estou fazendo aqui porque Deus vai me recompensar. Se eu for, se você for, se nós formos com esse coração, Deus não recompensa coisa nenhuma. Isso não é pensamento de cristão. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Eu estou fazendo aqui porque Deus vai
Não, Deus não vai abençoar você. Porque o seu interesse é na bênção de Deus, o seu interesse não é em fazer. Nosso interesse não é o quê, irmãos? É na bênção que Deus vai dar. Então Jesus, ele trata o nosso coração, irmãos. Então hoje, o que aprendemos com isso? Eu quero dar 3 aplicações para você. O que a gente aprende com isso, então? Primeiro, que a nossa vida é real. Diante de Cristo, ela é real. E diante de Cristo, Ele nos ensina a não fazer buscando o reconhecimento dos outros. Ele nos ensina a fazer diante dEle. E diante dEle, nada passa desapercebido. Qualquer que seja o que você fizer, desde dar copo com água fria a um necessitado, Deus está vendo. E Ele chega ao ponto de dizer que quando você dá copo de água fria a um necessitado, você está dando para Ele. Então logo Ele recompensará. Outro ponto, a gente entende que existe uma vida real, que a gente existe e que nossa vida é o que, irmãos? Real. Seremos cobrados por isso. Por se formos crentes não verdadeiros. E o terceiro ponto, nossos corações precisam ser tratados para que a gente faça sem buscar retribuição nenhuma, mas fazer de todo o coração. Para que a gente não fique fechando o coração, para que a gente não fique medindo. Mas pastor, e quando eu tiver dúvidas em quem ajudar, em quem fazer, faça, irmão, faça. A gente conhece história de pessoas, eu conheço, irmãos, história de pessoas que se fez de mendigo e formou filho, filha na faculdade, comprou carro zero e comprou casa e ficou rico, se fazendo de pobre. Mas diante de Deus essa pessoa vai o quê? Vai se ver também. Mas o bem proveniente de nós mesmos, ele precisa vir sem olhar a quem. Jesus, ele trata isso. O bem precisa prover de nós. Porque, irmãos, Deus, ele é Deus. E ele nos chama para viver uma realidade do cristianismo. E o cristianismo é real. E o cristianismo é verdadeiro. Então que Cristo possa, em nome do Senhor Jesus, nos mudar, nos transformar, para nós sermos verdadeiros. Porque às vezes isso é dentro da nossa própria casa. Às vezes isso é com o nosso marido. Às vezes isso é com a nossa esposa. Você vai fazer isso para mim, fulano? O que você vai me dar, Beltrano? Ah, você vai fazer aquilo. Poxa, eu pensei que você ia fazer aquilo para mim. Ué, mas você não fez aquilo outro para mim. Então isso, irmãos, dependendo das feridas da nossa vida, isso já rompeu barreiras. Isso às vezes já está dentro de casa. Isso às vezes já está fazendo parte do casamento. Isso às vezes já está fazendo parte da irmandade entre irmãos e irmãs, entre pessoas. Às vezes isso já está fazendo parte dentro da igreja. Ah, irmã, não deu graça e paz para você? Não deu. Então não dá mais graça e paz para ela, não. Não dá mais graça e paz para ele, não. Quando rompe muito, isso já está muito exagerado. Então nós temos que viver uma vida real com Cristo Jesus. Cristo Jesus ensina a nós sermos verdadeiros. Sermos o que, irmãos? Verdadeiros. Verdadeiros. Eu lembro que quando pequeno fiz alguma coisa para meu primo fez para mim, e aí minha mãe falou, pede desculpa para o seu primo. Aí eu falei, que ele venha pedir primeiro, porque ele que fez. Então, veja que a gente já é manchado pelo pecado, em nossas escolhas, na nossa atitude. A gente sempre quer esperar algo o quê? Algo em troca. Mas Jesus vai ensinar e fala, faça sem esperar nada em troca. Irmão, você não é bobo. Você não está sendo eu não vou me rebaixar, eu não quero ser capacho de ninguém. Irmão, por favor, é Cristo. O nível é Cristo, o nível é Jesus. Jesus se humilhou. Filipenses capítulo 4 vai dizer que Jesus, ele desfez de todo o seu eu e assumiu posição de servo. Deus se fez servo. Aí eu digo, quem és tu, Brutus, para querer ser alguma coisa? Nós precisamos ser servos. Glória a Deus, irmãos. Fazer sem olhar a quem? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.